Opa, Isso, pastor, não apresenta agora. aqui tem tela inteira, uma janela, né? Deve ser, né? Aham. Fazer um testezinho. Pronto. Está dizendo que não é possível compartilhar. Pastor, tem Gmail? Gmail não. Esté, você tem Gmail? A gente tem assessoria aqui, viu, irmão? São os nossos assessores aqui. Precisa pra O Marcelo? Pastor Marcelo? Oi. Oi, Márcio. Oi. Eu acho que eu achei um caminho aqui. Pronto. A gente fuça e acha. Vamos ver se dá certo, né? Bem. Então vamos iniciar. Olha, que maravilha. Já apareceu aqui. Apareceu? Isso. Apareceu, sim. Maravilha. Isso. Mas aí subiu todo mundo para mim aqui. Eu não sei como é que eu faço. Vou botar para apresentar. Ok. Irmão Zui também está por aqui, né? Zui lá de Jiquié. Cidade Sol. Isso, pastor Marcelo. Forte abraço. Minha irmã é de Maia. Muita gente boa aqui. Forte abraço, meu querido irmão. Amém, meu Grande querido. Batista. Tamo junto. Tá aparecendo, né, pastor? Não, não. Agora já saiu da tela. Não, pelo menos a gente. Geralmente, nas apresentações que eu faço, eu dentro da minha limitação, né? Geralmente eu não vejo ninguém, eu só vejo slide. No mínimo, né? Ah, é? Eu não sei se tem alguma forma diferente. É isso que eu estou tentando descobrir aqui. Não, mas o Meet é assim mesmo. Enquanto está apresentando, as pessoas somem, porque fica todo mundo atento aos slides que está sendo passado, né? Aham. Ah, então é assim mesmo, né? O correto, pastor Márcio, tem um outro aparelho, o celular, por exemplo, no fone de ouvido, e o computador para apresentação do slide e ver pelo celular. Ah, sim, sim. É melhor. Correto, assim funciona também. Isso. Pronto, tá vendo? A assessoria aqui foi rápida. E aí, pastor Márcio, faremos? Estou tentando aqui. Tá tentando. Ok. Estou ligando, acessando meu celular aqui. Sim.
Pastor Márcio, Oi. quando o senhor estiver falando, o senhor usa o fone do microfone, o fone do celular para falar para a gente, e o do computador o senhor desliga o microfone, que aí não dá a microfonia que deu agora. Ok. Entendeu? Aqui na lógica, usar o celular e ver os participantes, é isso a lógica? A lógica é o senhor usar o celular para ver o pessoal, né? Se alguém tiver alguma pergunta, e o computador para apresentar o slide. Entendi. Mas a pergunta, a pergunta falada, a pergunta escrita, ela pode ser colocada mesmo com slide. Não, mesmo falada, ela pode ser feita também. Bate-papo? Então, só não vai ver a pessoa, mas você escuta. Tá ok. Amém? Vamos fazer assim, ó. Eu vou apresentar Sim. e aí a gente... Qual que é a programação do horário, pastor Marcelo? A gente pretende até às 16h30. O horário que o senhor puder. Então eu vou gastar uns 5 minutos numa apresentação e aí a gente vai para as perguntas. Aí eu vou só respondendo as perguntas. A gente trabalha com bate-papo. Pode ser? Pode ser, ótimo. Vamos orar? Agradeço. Estou tão feliz de estar aqui hoje, ver tanta gente chegando. Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Tunala, sempre com o coração aberto, sempre com alegria, com disposição, servindo a Deus. E isso muito nos alegra e nos inspira, né? E eu quero pedir à missionária Daniela Aragão, está lá no norte do estado, no nordeste do estado. Daniela Aragão, missionária das missões estaduais, está conosco. Você pode fazer essa oração, Dani? Pedindo a Deus que nos ajude nessa hora, agradecendo por esse momento especial. E é um prazer recebê-la aqui, viu? Oremos. Todos ouvindo aí, tranquilo? Sim, sim. Oremos. Deus querido e amado, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por esse momento, estarmos todos reunidos, ó Deus, para aprender mais da tua palavra e principalmente, Senhor, sobre estes relacionamentos discipuladores, sobre essa intenção de alcançar outras vidas. Senhor, eu posso estar abençoando a vida do teu servo, o pastor Márcio, toma ele em tuas mãos, guia, Senhor, com sabedoria, as palavras que ele vai nos transmitir, Senhor, e abençoa cada pessoa em sua realidade, em sua igreja, Senhor, que nós possamos estar cada dia, Senhor, podendo fazer a tua obra com alegria e gratidão a ti. Assim nós oramos por essa tarde, fica conosco, nos protegendo e nos dando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, pastorzão, com você. Olá, queridos. A gente vai ter um tempo de bate-papo agora. Eu vou começar essa minha palavra com duas leituras bíblicas importantes para esse momento. Uma leitura está em Atos, no capítulo Atos 1, né? Conhecido, Atos 1, e no capítulo 8, versículo 8, aliás, aonde diz: recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês. Essa palavra que a Bíblia nos traz, deixa eu jogar aqui, compartilhar. Essa palavra que a Bíblia nos traz, ela nos encoraja a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas o mais importante que eu quero destacar nessa palavra hoje não é a segunda parte, né, que nós conhecemos bem, que é a grande comissão, mas a primeira parte,
que é a maneira como nós executamos a grande comissão, que é o receber poder do Espírito Santo. Essa é a maneira, é a forma pela qual eu consigo, de fato, ser alguma coisa, fazer alguma coisa, produzir alguma coisa no reino de Deus. Então, a grande razão de entender que se não for pelo poder do Espírito Santo, nada vai acontecer nas nossas vidas, nem nas nossas igrejas. Efésios capítulo 5, no versículo 18, 19, 20, diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia usa aqui uma forma peculiar da Bíblia de ensinar um conceito. E ela está falando sobre a embriaguez com o vinho ou com o álcool, que a gente conhece bem no Brasil, nas nossas cidades, muitos dos irmãos, até mesmo nas nossas famílias, nós provamos isso. O conceito é muito simples. Isso precisa nortear nossa mente para tudo que a gente vai trabalhar hoje. O conceito é muito simples. Quando eu começo a beber a bebida forte, a bebida que contém o álcool, conforme eu vou bebendo, ela vai me dominando. Eu tomo ali o primeiro gole, o segundo gole, vou tomando. Enquanto eu não parar de beber, ela vai me dominando. E normalmente chega ao ponto onde ela tira de mim toda a capacidade que eu tenho. A bebida faz isso. A pessoa embriagada, ela tem dificuldade daí para andar, ela tem dificuldade para pensar, ela tem dificuldade para tudo. Por quê? Porque ela não está mais no controle do cérebro dela. O cérebro dela não está mais no comando do corpo dela. Então, isso faz com que pare. Algumas pessoas precisam ser carregadas de um lugar para outro. Algumas pessoas perdem toda a noção do entendimento e falam coisas sem nexas. A embriaguez faz isso. A Bíblia está dizendo assim: não faça isso. Não viva assim. Não cometa esse erro. Mas, em contrapartida, ela está falando para a gente se embriagar no Espírito Santo de Deus. Ela está falando assim, se encha do Espírito. A mesma metodologia, todos os dias, eu vou tomando de Deus no meu coração, através da palavra, através da oração, através da escolha, do rompimento com o pecado, a santidade. Isso faz com que minha vida vai provando plenitude do Espírito Santo de Deus, para viver e experimentar, de fato, uma igreja que quer viver, que quer fortalecer os vínculos e que quer repartir esperança. Nós precisamos viver dessa forma. A religiosidade, ela faz uma coisa muito simples. A religiosidade nos engana de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo alguma coisa que agrada a Deus. A intimidade nos dá convicção, nos dá certeza e faz, de fato, aquilo que nós estamos produzindo seja, de fato, algo que vai render frutos verdadeiros na minha vida, em atitudes e também em pessoas, com a minha família e também na obra que o Senhor confiou para mim, junto com a Igreja do Senhor, do fazer discípulos em todos os lugares. Nós vamos caminhando, tomados pelo Espírito. Não deveria existir uma outra opção na vida do cristão, senão que perseguir uma vida cheia do Espírito, para, de fato, ele fortalecer vínculos através do Espírito e repartir esperança. Desse jeito, nós somos uma igreja, de fato, relacional, chamados para multiplicar. E quando eu coloco a palavra multiplicar aqui, eu estou usando a palavra multiplicar na totalidade da palavra multiplicar. A palavra multiplicar, muitas vezes a gente associa diretamente ao pequeno grupo, à célula, aquele pequeno grupo que se multiplica. Mas eu queria que você entendesse o conceito da palavra multiplicar no que nós multiplicamos no nosso dia a dia. Está todo mundo me ouvindo? Está tudo certinho? Pastor Marcelo, o slide está caminhando direitinho?
Ok, Tá tudo sim, ok. pastor. Tá sim. Bênção pura. Então, uma igreja relacional chamada para multiplicar, o que é que ela multiplica? Bom, através desses relacionamentos, esses vínculos relacionais que nós produzimos, que nós alcançamos a cada dia, nós multiplicamos o amor de Deus. Nós multiplicamos as bênçãos de Deus. Nós somos aqueles que são portadores da bênção de Deus. Nós multiplicamos graça por onde nós passamos. Nós multiplicamos a semeadura da palavra. Nós multiplicamos jovens e adolescentes protegidos de uma vida vazia de devassidão, de uma vida controlada por rede social, pela internet, pelos desejos. Nós multiplicamos casamentos saudáveis. E a nossa sociedade está precisando que se multiplique casamentos saudáveis. Nós multiplicamos o amor. Nós não multiplicamos o divórcio quando nós estamos tomados do Espírito como igreja, pregando e ensinando a obra. Nós não multiplicamos a desilusão no coração das pessoas, como o mundo tem multiplicado. Hoje multiplica essas coisas. A gente sabe, a Bíblia diz, nos últimos dias haverão dias difíceis, dias complicados, e a gente sabe que isso tem sido uma realidade. Mas, em contrapartida, se nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de tribulação, né, se nós estamos vivendo os dias do fim, se nós estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos que, paralelo, quem estudou escatologia sabe que, paralelo à grande tribulação, tem uma outra coisa acontecendo também. A Bíblia fala que, paralelo à grande tribulação, o que está acontecendo? Os justos estão pregando o evangelho, estão disseminando o evangelho em todos os lugares. Então, essas coisas estão caminhando paralelo aonde está crescendo a desordem de Satanás, cresce também, tem que crescer aqui, paralelo, até para que possa vencer o mal a Igreja do Senhor Jesus com uma vida prática de um cristianismo verdadeiro e sincero. Nós precisamos experimentar isso. Então, se nós vamos fortalecer vínculos e repartir esperança, nós temos que fazer isso através de uma igreja que se relaciona, uma igreja que se interessa, uma igreja que vai até as pessoas, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, e ao encontro das pessoas ela tem uma proposta muito especial. Então, antes de eu ler o texto, dá uma olhada no que nós vivemos no Brasil nos últimos tempos. Primeiro, vivemos uma crise de saúde pública que a nossa geração, todas as gerações que estão aqui representadas nesse encontro, todas essas gerações nunca viveu uma crise de saúde pública desse tamanho. No passado houveram crises dessa proporção, mas na nossa geração, nenhuma das gerações representadas aqui, essa é a primeira grande crise de saúde do planeta, praticamente, em função de um vírus. Vivemos uma crise econômica muito séria. O problema, por exemplo, da falta de oportunidade dos jovens que se formaram nos últimos 2 anos para cá, 3 anos para cá, dos jovens que estão se formando, é tamanha. Os jovens estão sem oportunidade. A crise de jovens que se formam e não conseguem sequer um estágio no mundo, não é no Brasil, não é no país emergente. É em torno de 25% do jovem. É um número muito grande. É um número absurdo. Jovens que não conseguem uma oportunidade. Ele tem um canudo, ele tem um curso e ele não consegue uma oportunidade. Por quê? Porque o mundo é uma travada muito grande e isso vai trazer consequência. Nós estamos buscando alternativa, achando o caminho. Eu não vim aqui para ser o profeta do Apocalipse, mas a gente precisa ser realista e entender, até para ajudar os nossos jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, para ajudar aquele irmão que perdeu o emprego e está com dificuldade de conseguir uma reposição na sua vida profissional. Nós vivemos uma crise política muito grande e a gente conhece bem e domina a crise política do Brasil. É claro que a gente acompanha um pouco mais de perto, a gente é testemunha ocular. Nós somos aí protagonistas dessa crise, por sermos brasileiros. Mas lá nos Estados Unidos também se instalou uma crise com relação à pandemia. Na Europa se instalou uma crise muito séria.
Vários setores da economia estão passando por uma situação complicada. Alguns poucos setores estão conseguindo prosperar com a crise, mas é uma minoria. Então, nós sabemos que uma crise política muito... Provamos, algo que não nos agradou muito, mas não foi uma opção, o isolamento social. Restrição de cultos, restrição dos nossos pequenos grupos, restrição dos nossos ministérios. Os ministérios estão achando caminhos, os pequenos grupos foram atrás das plataformas digitais, estamos usando uma aqui. Eu provavelmente estaria na Bahia hoje com os irmãos, nessa data, estaríamos tendo um multiplique presencial aí, seria eu teria pego um avião aqui em Curitiba, eu teria chegado até os irmãos, estaria aí pessoalmente conhecendo os irmãos, mas a pandemia trouxe restrições e nós nos adaptamos a ela. Não é o mundo ideal que a gente está vivendo, mas glória a Deus, louvamos a Deus. Sabemos que em meio a isso, o Senhor tem nos ensinado e nos capacitados com alternativas. Encontros foram substituídos por plataformas de videoconferência, ainda que, e creio que aí também, a grande maioria dos nossos irmãos queridos ainda estão cultuando, participando dos cultos online. Uma minoria está conseguindo, porque o número é restrito, e 30% não é da nossa membresia, é do nosso espaço de culto. Então, isso traz e tem trazido transtornos muito grandes. Nós temos desafios muito grandes. O pequeno grupo multiplicador se tornou, para nós aqui, a chave da comunhão da igreja no tempo da pandemia. O lugar onde nós nos encontramos para poder conversar, para poder dialogar. Diferente do culto online, que a gente senta no nosso sofá ou no nosso quarto, a gente assiste o culto, a gente canta junto, a gente ora, mas eu não me comunico no PM através de uma plataforma digital, como o Meet, que nós estamos usando, como o Zoom e outras, nós podemos comunicar. Então, isso se tornou o principal meio de comunicação, a tecnologia, o WhatsApp, a chamada de vídeo, se tornou a nossa relação de intimidade. Eu tenho feito muitos atendimentos, aconselhamento de casais. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava aconselhando um casal via WhatsApp, ali fazendo uma chamada de vídeo com aquele casal. E dessa maneira, desse jeito, dessa forma, nós tivemos que alterar um pouquinho. Nós estamos ministrando às pessoas, mas não é o ideal. Nós gostaríamos de estar juntos. Eu gostaria de estar perto daquele casal. Eu gostaria de estar na Bahia agora. Eu gostaria de que domingo eu chegasse na minha igreja, eu encontrasse no domingo de manhã 700 crianças, 800 crianças na nossa estrutura do infantil. E passar em torno de 3.000, 3.500 pessoas durante os cultos do domingo. Essa é a realidade que eu gostaria. Mas não é a realidade que eu tenho. A realidade que eu tenho é diferente. Ontem eu fui ministrar no culto, no culto dos nossos adolescentes, mas foi online. Eu estava lá, diante de cadeiras vazias que estariam repletas, 400, 450 adolescentes. Então, o relacionamento discipulador se tornou uma chave muito importante. O relacionamento discipulador precisou achar caminhos, porque nós conseguimos realizar batismo, graças a Deus, com métodos aqui, usando métodos de segurança. Tivemos o nosso primeiro batismo uma semana atrás, foi sábado, aliás, e vamos ter agora, dia 4, mais uma leva de batismo com uma metodologia de segurança que a gente conseguiu para poder fazer os batismos por segurança, sem contaminar ninguém, caso tenha alguém que venha e não saiba e está disseminando o vírus, coronavírus. Então, o momento foi um momento de ser forte, de capacitar muitas pessoas que entraram no desânimo, de consolar famílias. O pastor Marcelo estava compartilhando com a gente uma perda importante, insubstituível na igreja dele, de uma irmã. Nós estamos lidando com isso constantemente,
Estou com duas irmãs da igreja agora numa situação muito delicada. A irmã Sônia, né, e a irmã Dirlete. Numa situação muito delicada, estamos consolando algumas famílias que perderam o ente querido. Nós sempre fazemos isso, não é novo. Só que agora nós temos um quê a mais, uma intensidade a mais, porque o corona realmente passou em alguns lugares e ceifou muitas vidas. Então, nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos resistindo, nós estamos nos apegando a Deus, nós estamos nos encontrando em pequenos grupos, estamos convencendo líderes de pequenos grupos a fazer o trabalho importante deles, porque nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer o nosso papel. Quem é que tem a palavra de vida eterna, senão a igreja? Quem é que tem pode gerar esses vínculos relacionais, que promove e que pode apresentar uma proposta de esperança, senão a igreja do Senhor Jesus? Então, mais uma vez, a igreja se torna importante. Bom, os propósitos de Deus aqui na Terra, e esse é o alvo de um discípulo e de toda a igreja de Cristo, eu queria que você acompanhasse a leitura de Efésios 4, de 1 a 3 comigo. Paulo fala assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha essa palavra vínculo aqui. O vínculo da paz. Acompanha a leitura pensando no contexto de que nós estamos vivendo. Faz conta que Paulo, ele está vivo, ele está em Roma, ele escreveu uma carta para a Bahia no período da pandemia. Eu quero que você leia, vou até ler de novo para você ler com essa visão e essa percepção. A Bahia tem um vírus que está atacando as pessoas, que está ceifando vidas, que está adoecendo pessoas, que está assustando e desestruturando pessoas, empresas, empresários, executivos. Então, a Bahia está vivendo uma pandemia, está num momento assim que a coisa está começando a melhorar um pouco, mas ainda estamos numa alerta laranja no Brasil. Como prisioneiros no Senhor, Paulo não está aqui com a gente. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação que você recebeu. Olha a vocação. Seja completamente humilde e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Dando suporte aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A palavra de Deus, ela traz aqui, ela nos lembra de fato como nós temos que viver, a maneira como nós vamos propagar, disseminar, não o coronavírus, a esperança. Que nós vamos levar uma vida eterna numa casa onde tem morte. Nós vamos levar uma palavra de vida eterna aos hospitais. Nós já distribuímos, nas últimas semanas aqui, nós montamos um kit para profissionais da saúde. Compramos 5.000 kits e estamos distribuindo nos hospitais. Um hospital aqui, chamado Angelina Carol, 800 profissionais foram atendidos, recebendo um kit, um presente lindo, uma caixa linda. E dentro tem uma devocional, tem um livro devocional, tem chocolate, tem um cartão com palavras de incentivo para cada enfermeiro, cada auxiliar de enfermagem, cada médico, cada assistente da equipe médica, porque pessoas que trabalham direto hoje, correndo todo dia. Então, o nosso propósito era esse. Gente, nós precisamos de recursos, porque esse kit não vai ser um kitzinho qualquer, ele vai custar um valor significativo, nós vamos ter um investimento
de aproximadamente aí R$ 10 em cada kit, mesmo confeccionando, um kit bonito. Então, nós precisamos agora ser um só corpo. Todos precisam trabalhar, contribuir. Tem gente que está pondo as máscaras, está pondo a roupa especial, indo lá, entrando no hospital, um lugar de perigos, para levar a palavra de esperança. Num só espírito, levando uma só esperança para aquelas pessoas, entregando a oportunidade, um canal para que eles possam ligar para nós orarmos por eles, para nós ajudarmos, aconselharmos aqueles profissionais. Nós temos uma proposta de vida para eles. Então, nós temos que funcionar como um só corpo, uma só igreja, que vive o mesmo chamado, a nossa vocação, o nosso chamado primordial, que é, sim, fazer a vontade de Deus, promover a esperança, a palavra, a semeadura da esperança. Esse é o nosso alvo. Como é que eu faço para fortalecer esses vínculos? Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer, e que Paulo está nos fazendo, está nos encorajando. Ele fala assim, olha, façam isso, fiquem firmes, se mantenham unidos. Agora é hora de encorajar. Encorajar uma sociedade, uma família que não tem a Cristo, e dizer para essa família, olha, confia em Deus. Eu sei da periculosidade do coronavírus. Eu entendo a situação da senhora, do senhor. Eu sei que a senhora é do grupo de risco. Eu sei que a senhora tem muitos problemas de saúde, que se esse vírus contagiar a senhora, o risco de morte é muito grande, mas confia no Senhor. Nós vamos orar pela senhora. Olha, não permita adoecer emocionalmente por causa desse vírus. O encorajamento, falando, existe um jeito precioso de viver. Nós temos uma proposta de vida como prisioneiro do Senhor. Paulo está preso como? Rogo-os que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Igreja, viva dessa maneira, viva desse jeito. Tem 4 marcas nos relacionamentos aqui que nós podemos tirar desse texto. Versículo 2 fala assim, olha as 4 marcas no versículo 2 e no versículo 3. Sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós promovemos a paz. Sabe aonde nós promovemos a paz? Entre as pessoas que nós precisamos ajudar e confrontar, porque não estão se cuidando. Nós precisamos promover a paz num tempo onde a tensão entre direita e esquerda cresce a cada dia. Um tempo onde a situação se agravou, onde está havendo um movimento e que cresce, o movimento de indiferença uns para com os outros, brasileiros se voltando contra brasileiros. Aí eu não posso, dentro da igreja, ter cristãos se voltando contra cristãos por uma questão política partidária. Paulo está falando, presta atenção, igreja, vocês não podem deixar de ser igreja e viver na unidade. O que me une aos meus irmãos, eu sou batista, eu sou um pastor batista, eu fui criado na igreja tradicional, mas Cristo me une aos meus irmãos da igreja pentecostal. A diferença doutrinária que eu tenho com eles, Paulo está falando para mim, Márcio, pouco importa. A diferença doutrinária que eu tenho com irmãos que são pré-milenistas, a minha posição escatológica é a milenistas. Olha, a escatologia é a menor possibilidade de me dividir, de me afastar dos meus irmãos pré-milenistas. Ou se tiver entre vós um pós-milenista, nada vai me afastar, porque isso são teorias. Amilenismo é uma teoria, pré-milenismo é uma teoria, pós-milenismo é uma teoria, são meus irmãos. Eu tenho que ser humilde o suficiente para conviver com meu irmão que pensa diferente de mim e em questões que não são fundamentais. Se eu encontrar um irmão na igreja e esse irmão falar para mim que Cristo não é o Filho de Deus, eu vou ter que trabalhar firme com esse irmão, para ele entender que Cristo é assim, que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Verbo encarnado. Isso é uma questão fundamental.
Dá até para mim investir um pouco mais aí na discussão com meu irmão, poder ajudá-lo, mas mesmo assim com humildade. Agora, se ele acha que Cristo vai voltar e vai reinar 1000 anos, ou se eu acho que os 1000 anos não são literais, o que importa é que o que eu penso, o que o amilenista pensa, o pré-milenista pensa, o pós-milenista pensa, é que vai ter um fim. Jesus vai voltar. Então, a Paulo está falando assim, olha, vão com paciência, cuidado com a maneira como vocês estão sendo influenciados pelo príncipe das trevas, pela filosofia desse mundo. Não viva de uma forma diferente daquela que Cristo propôs, dando suporte em amor uns aos outros. Façam todo o esforço para viver em unidade. Sabe qual é o esforço para viver em unidade? Nós somos uma igreja em pequeno grupo. Nós acreditamos na igreja que invade a cidade, que vai para os lares. Então, nós trabalhamos para que a igreja toda viva em unidade, que todo mundo tenha um propósito. Trabalhamos, nós, os líderes, para que todas as famílias tenham o mesmo sentimento de abrir a sua casa para receber pessoas, para que o evangelho e o amor de Deus seja pregado, para que haja transformação de vida. Faça todo o esforço para viver em unidade. Nós fazemos muito esforço para que no domingo as pessoas se separem para cultuar o Senhor. Consagra esse dia para o Senhor. Todos os dias são consagrados, mas, querido, nós temos comunhão, o povo de Deus se reúne no domingo. Irmão, não fica de fora, nós vivemos em unidade. Unidade provocada pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Sabe quem promove paz no mundo? Não é a mídia. A mídia, ela produz contenda. Sabe quem produz paz no mundo? Não é o Ministério da Educação ou a educação que nós recebemos. Quem produz paz é quem, de fato, tem paz para produzir. Quem é o príncipe da paz? Senão aquele que nós representamos. Então, se nós queremos gerar esperança, se nós queremos gerar vínculos na sociedade, na cidade, na igreja, que produza esperança, nós precisamos viver dessa forma. Vivam com mentes humildes, número 1. Vivam de forma dócil. Irmão, você tem docilidade. A irmã não é um bulldog que fica falando mal, rosnando para os irmãos. O irmão não é um Rottweiler que fica olhando com aquela cara feia do Rottweiler quando chega alguém perto. Nós não fazemos cara feia para quem pensa diferente da gente, porque há docilidade. A nossa forma de viver é dócil. Nós somos firmes com a palavra. Nós não passamos a mão na cabeça de um pecador. Nós o alertamos e, através do amor, nós investimos na vida dele. Falamos a verdade porque temos um compromisso com a verdade. Mas sempre falamos a verdade em amor. Isso é docilidade. Sejam sempre pacientes. Sabe, a pessoa que não conseguiu chegar hoje, ela vai chegar. Porque nós estamos orando por aquela pessoa. Aquele irmão do pequeno grupo que poderia estar liderando, que poderia estar abençoando, nós poderíamos estar alcançando mais pessoas. Nós estamos orando, esse irmão vai chegar, ele vai entender que o dom que ele recebeu, que o talento e a capacidade que ele recebeu vai ser investida para o reino de Deus. Às vezes a gente olha e a gente perde a paciência, fácil. Quantas vezes eu já perdi a paciência? Eu sou um cara paciente. Eu não sou um cara de sair por aí botando o dedo no nariz de ninguém. Nunca fiz isso, não fui criado assim. Os meus líderes não fizeram isso dessa forma comigo. Mas às vezes eu olho alguns irmãos da igreja, eles são líderes na empresa, eles lideram projetos na vida profissional e fazem as empresas enriquecerem mais com a inteligência, a capacidade, a experiência profissional que eles têm. Quando chega na igreja, irmão, o nosso pequeno grupo está crescendo, o irmão não quer ser o líder em treinamento. Irmão, eu não me sinto preparado. Como assim não se sente preparado? Não tem paciência com esse irmão? Lá fora ele é líder. Lá no trabalho ele é líder. Lá no trabalho ele lidera pessoas. Mas aqui na igreja ele não se sente preparado. Então, às vezes nós precisamos apresentar esses casos diante do Senhor e pedir:
Me dá paciência para esperar, porque esse meu irmão, ele vai usar o talento e a capacidade dele para que pessoas sejam abençoadas através da vida. Está claro que ele tem dotes na área de liderança. E dei suporte uns aos outros. Agora é tempo de dar suporte. Agora é tempo de redobrar o suporte. Agora é tempo onde um líder na igreja, um líder ministerial, um líder de pequeno grupo, ele tem que redobrar o tempo dele durante o dia para fazer contatos, para orar. Tem gente que é diária, tem irmãos que estão passando pelo vale do Covid, irmãos que estão passando pelo vale de outra enfermidade, um tempo difícil que é o tempo do Covid. Eu preciso falar com esse irmão, ou mandar uma mensagem de voz, dar uma ligadinha todos os dias. Aquela família, o outro não precisa ser todo dia, mas eu preciso dar suporte para os meus irmãos, porque é hora de dar suporte, é hora da gente avançar. Seja a atitude de vocês, diz a palavra em Filipenses, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O mesmo jeito, o mesmo amor, uma só fé, um só Senhor. Esse é o nosso estilo de vida. Não pode ser diferente. O maior trabalho que nós temos que ter como igreja não pode ser com a própria igreja. Não pode ser com as pessoas do ministério, tem que ser com as pessoas do mundo. Eu não posso gastar toda a minha energia como pastor tentando fazer que os irmãos sejam disciplinados na leitura da palavra, na oração e tenham intimidade. Porque quanto mais eu gasto energia com os irmãos em coisas simples e pequenas, eu perco tempo de administrar coisas, projetos que vai levar vidas a serem transformadas. E eu tenho que gastar tanta energia com gente que já é convertido. Será que eu posso ser salvo no Senhor Jesus, convertido, e ao invés de eu me embriagar com o Espírito, me embriagar com a presença de Deus, ser tomado e cheio do Espírito Santo, como a Bíblia me ensina a ser, e de repente eu estou com pessoas cheias de prepotência? É possível? Vaidades humanas. Será que eu não tenho que estar vigiando constantemente a minha vida para ver as influências e as vaidades que o meu coração está querendo receber para fazer morada aqui dentro do meu coração? Ah, não tem condição. Não dá para viver assim. É hora de irmos avante, é hora de irmos em frente, é hora de alcançarmos objetivos e alvos que vêm do céu. Eu vou repetir os 7 fundamentos de sustentação da igreja que produz a esperança, para a gente para a parte de bate-papo e tentar responder algumas perguntas. Olha só, vamos ler de novo esse texto. Um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Um só, uma só, é uma só a esperança. Um só o Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só como ele repete essa palavra todos aqui. Você viu quantos todos tem nesse texto? A chave do cristianismo está na palavra nós, não está na palavra eu. Às vezes a gente fala, bate no eu sou igreja de Cristo, que nós somos igreja do Senhor. A igreja é um corpo. Então a mão ela não é corpo, se ela está desconectada do corpo. Aliás, ela vai apodrecer e deixar de existir. Mas a mão conectada ao meu braço, que está conectada ao meu tronco, que está conectada ao meu outro braço, que está conectada à minha outra mão, e essas duas mãos podem fazer coisas lindíssimas juntas, mas elas estão conectadas às minhas pernas, que estão conectadas aos meus pés. Além delas poderem fazer coisas lindas juntos, os meus pés ainda podem levar o meu corpo para que as minhas mãos possam trabalhar de forma a abençoar vidas. Isso é igreja. Tem esse negócio do eu sou a igreja em casa. Falei, pastor, as pessoas estão vendo culto online, elas vão se acostumar ao novo normal. Que novo normal, meu irmão? Sabe qual é o novo normal para o cristão? A presença do Espírito Santo de Deus. Esse negócio de novo normal. Não tem novo normal, não. Tem nova aliança. Tem um novo Espírito.
na sua vida, o Espírito Santo de Deus, não mais o espírito humano, o seu espírito. Então, eu creio que a igreja ela vai continuar, ela vai crescer, ela vai aprender. A gente pode tropeçar, mas nós vamos nos levantar. A igreja precisa do contato, a igreja precisa do abraço, a igreja precisa olhar nos olhos uns dos outros, a igreja precisa unir as vozes para cantar louvores. Precisa unir a voz para pregar o evangelho. Nós somos o corpo de Cristo, vivemos num só espírito, temos uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aqui não é simplesmente o batismo das águas, é o selo do Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo de Deus, que fez você alma vivente, que tirou você de uma sepultura espiritual e te trouxe vida. Um só Deus, Pai de todos, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Amém? Vamos abrir para o nosso tempo de pergunta. Deixa eu ver aqui como eu faço agora para sair aqui desse negócio aqui. Sair? Não tem mais PowerPoint aí? Estão me vendo agora? Agora eu estou conseguindo ver umas carinhas aí, tá ficando melhor. Tem não. Pastor Marcelo. Estamos vendo, todo mundo está ali. Pastor Marcelo, como que a gente conduz? Como que o senhor que manda, o senhor chefe. Nós estamos com autoridade. Meu irmão Zui já está ali pronto para fazer uma pergunta, né? Vamos lá. Já está lembrado. Vai lá, meu irmão. Não, pastor Marcelo e pastor Márcio, observando tudo que foi apresentado para a gente aqui, veio casar justamente com minha linha de pensamento. Negócio de um novo normal, que a igreja não sei o que, vai ter que aprender a conviver com estas coisas. Olha, meu irmão, eu sempre achei isso assim, um negócio meio sem sentido, sabe? Porque eu vejo que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, nós precisamos estar juntos, precisa investir em relacionamentos. Eu estou feliz pra caramba, viu? Ouvindo tudo isso que... Esse conceito de novo normal, essa frase de novo normal, ela aconteceu com um golpe praticamente que um homem deu e quebrou a bolsa praticamente no mundo inteiro e ali nasceu, né? O mercado viu a vulnerabilidade e saiu essa frase: esse é o novo normal. Aí veio a pandemia, a frase foi pegada emprestada, mas não foi nem pela igreja, não foi um profeta que Deus nos mandou, isso é a frase que vem do mundo. Vamos separar essas coisas aí para a gente entender um coisa importante aí. Nós vamos aprender coisas? Vamos. Eu sei que existe um provérbio chinês que diz que a crise e oportunidade são as mesmas coisas. Né? Eu acho legal isso é bem triunfalista, mas eu não gosto de crise, eu acho que crise é horrível, pandemia é horrível, eu não gosto de doença, eu gosto de saúde, eu gosto de bonança, eu gosto de cura, eu gosto de celebração, eu gosto dessas coisas. Então, esse negócio de crise é crise sempre. Nós temos a oportunidade de crescer no momento de crise, não que ela seja boa. Não que ela seja boa. A irmã está com câncer, a nossa irmã querida está com câncer. Poxa, que bom. A irmã vai crescer agora, a irmã vai melhorar, a irmã vai ser menos pecadora. Meu irmão, que maldição é essa? Que pena que com uma doença. Irmã, se cuida, vamos tratar, vai nos médicos, vamos orar, pedir para o Senhor te curar. Nós somos a igreja, nós acreditamos em cura. Eu acho que as coisas na igreja ela tem que ser diferente. Não é o padrão desse mundo. Então, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a usar um pouco mais tecnologia. Mas nós já fizemos isso no passado, estamos tendo que fazer de novo. Teve uma época que a igreja tinha harmônio, e o harmônio a gente precisava lá para tocar. Aí inventaram uns equipamentos bacanas, chamado Gambit. Aí a igreja começou a comprar um órgão que tinha 2 pavimentos, né, sobrado, parte de cima, parte de baixo. Né? O harmônio não tinha nada, tinha 3 botões. Joga um botão para tudo quanto é lado. Nós compramos o Gambit, né? Aí as igrejas começaram a ter agora um órgão diferente. Aí inventaram o teclado, um equipamento com 200 tons diferentes. Aqui tem piano, tem sintetizador, tem não sei o quê. Tá? A gente comprou também.
Aí inventaram a guitarra, o violão. Não tinha violão lá na igreja primitiva. A gente também usa violão. A gente vai aprendendo. A gente mudou o jeito de fazer as coisas. As nossas construções eram horríveis. As nossas construções eram pequenininhas, eram baixinhas, eram compridinhas. As igrejas agora estão construindo uns espaços um pouco mais independentes. Nós crescemos, nós aprendemos. Nós aprendemos a construir um prédio diferente na Bahia, que é quente, um prédio diferente no sul aqui, porque aqui é frio. Nós estamos em plena mudança. Nós estamos nos adaptando a tudo. Nós vamos nos adaptar à tecnologia. Nós vamos aprender a usar o Zoom melhor e nós não vamos usar o Zoom depois. Tem algumas reuniões muito mais prático. Num dia de semana, preciso reunir a liderança da igreja. Pô, vamos pegar aqui a doideira. Tem trânsito, tem uma maluquice toda aqui. As pessoas chegam do trabalho correndo para o negócio, para correr para a igreja, para a reunião da liderança. Vamos tentar facilitar, vamos usar a tecnologia quando necessário. Não para substituir os nossos. Nós não vamos permitir que a nossa família fique sentada no sofá achando que está no culto. Hoje está, é o que nós temos para a hora. Amanhã não. A pandemia vai passar. Nós vamos voltar, nós vamos se encontrar, nós vamos celebrar, nós vamos ter comunhão. Nós vamos para o pequeno grupo. Nós vamos olho nos olhos ali, sem ser na tela, para fazer o RD. Então, o novo normal da igreja é a nova aliança. Começou há 2000 anos atrás. O nosso novo normal é Cristo. É agora ter o Espírito Santo como seu. Esse é o novo normal para mim. Não pode mudar. Até que Jesus venha, nós vamos ser tomados pelo Espírito e viver na condição do Espírito, em obediência ao Espírito. Então, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla a respeito dessas coisas. Respondi, pastor? Sim, respondeu, meu irmão, tranquilamente. Mas aqui eu estou pensando basicamente assim, na minha realidade aqui, em Jequié, na Bahia. Por exemplo, as pessoas da nossa igreja acostumaram, né? Estão habituadas agora com o culto online, pelo YouTube, aquela coisa toda. O pastor tocou um assunto bem interessante. Hoje eu tenho orado para que Deus possa dar condições aos nossos pastores e a gente como liderança de como fazer com que as pessoas saiam do sofá das suas casas, né? Que entendam que ali não é a igreja que estava, que foi uma situação criada no momento, estamos usando o que a gente tem no momento. Mas que nós precisamos já reagir e voltarmos para a congregar novamente, a começar a colocar a vida nos trilhos, com todas com todo cuidado, com todos os protocolos de saúde, vamos assim dizer, que a igreja tem providenciado. Eu tenho observado um movimento bem sorrateiro, pelo menos aqui na minha igreja, as pessoas retornam, mas assim, muito sorrateiro mesmo. E eu, na minha santa peça, gostaria que todo mundo voltasse já e que a coisa começasse a caminhar normalmente, né? Mas no tempo de Deus isso acontece. Também espero que a gente possa reativar tudo isso. Mas hoje meu questionamento é este: como fazer com que as pessoas entendam que o culto, a igreja não está simplesmente sofá da sua sala? Porque com isso a gente perde relacionamento. Não tenha dúvida. Nós ainda estamos com a nuvem negra do Covid sobre as nossas cabeças, ainda é uma realidade no Brasil. E com a possibilidade de ser onda, tem muita maldição aí na boca do especialista. A gente está confiando que Deus vai nos ajudar em tudo isso. Mas existe uma nuvem negra. Então, tem famílias, por exemplo, nós estamos presencial, mas ainda não está liberado para os idosos. Eles estão reclamando. Eles não aguentam mais. Eles querem voltar. Talvez a geração que não está a fim de ficar em casa sejam os idosos. Um ou outro por uma questão de saúde. Aqui quem está mais levantando a bandeira e falar com o pastor, quando que vai ser? Como vai ser? Nós estamos organizando um culto ao ar livre aqui, no nosso pátio, agora para o próximo mês, para poder trazer os idosos e as crianças. Nós vamos fazer círculo no pátio da igreja, no estacionamento, e para as famílias, para que elas cheguem e se posicionem naqueles círculos, para que os idosos possam vir.
e não colocar eles no ambiente. Nós estamos achando uma alternativa. E porque a nuvem negra ainda está lá em cima. O Covid-19 está no ar. Ele ainda está aí passando de ser humano para ser humano. Ele ainda está infectando centenas de pessoas todos os dias na cidade de Curitiba, por exemplo, que eu conheço os números, você conhece aí da sua região. Cada região tem uma diferença. Olha, nós, em toda a história da igreja, encorajamento, que Paulo fala ali, sempre foi uma realidade nossa. Sempre foi um papel nosso. A gente sempre teve pessoas para falar, querida, você não está indo na igreja. Não tinha Covid, mas tinha preguiça. Então, querido, de preguiça, vai para a igreja. Então, essa realidade, ela acompanha a gente. O que mudou agora é a proporção. O Senhor Jesus falou, sempre vai ter pobre entre vocês. Pô, você pode conseguir dinheiro, alimentar todo mundo, mas a Bíblia falou, você não vai dar conta. Nesse mundo, você não vai dar conta. Vai ter sempre pobre entre vocês. Pode falar, minha irmã. Maria Aparecida, levantou a mão? Outra pergunta. Alô? Quem é o próximo a fazer a pergunta? Me parece que João Marcos aí sinalizou, Aparecida. Eu levantei a mão, pastor Márcio, dizendo que sim. Há muitos pobres entre nós, inclusive eu. É isso aí. Aí preguiçoso. Olá a todos. A minha pergunta está mais assim, relacionada. Nós sabemos que os grupos CGMs têm a intenção de trazer vidas para a igreja, porém, depois que eu retornei para Deus, eu consigo dizer, porque eu me batizei, depois me afastei, percorri alguns caminhos, conheci outras religiões e hoje em dia estou de volta para Deus, os caminhos do Senhor, não para a igreja específica. Então, minha ideia hoje, não sei se estou errada e gostaria de um conhecimento dos irmãos, porque muita gente bate na tecla de trazer justamente só para a nossa igreja. E eu acho interessante levar a palavra de Deus para as pessoas, independente delas estarem presentes no culto da minha igreja, particularmente dizendo, ou numa igreja que também celebra ao Senhor. Como foi dito o pastor, ele é da Batista, mas ele está na presbiteriana, se não me engano. Então, assim, é errado, tipo, você é de Deus para a pessoa, mas a pessoa não se sente bem em uma determinada denominação e vai em outra denominação, mas o Deus é o mesmo. O que você dizer falar em fortalecimento desses vínculos entre igrejas e às vezes a gente prega muito igreja e esquece de pregar um pouco de Deus. A obra da evangelização que ele entregou para a sua igreja, aí eu estou falando igreja de forma global, a igreja universal, não é a universal do reino de Deus, a igreja universal, a igreja em todos os lugares. A obra que ele entregou, ela é uma obra pessoal. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente fazer um discípulo e quando eu falo em fazer um discípulo, eu não estou falando de um cristão. Eu não estou falando de um convertido. Se eu estou fazendo discípulo, ele está perto de mim. Ele vai no meu pequeno grupo, ele está indo na igreja comigo, então a obra é aqui. Então eu estou fazendo isso aqui, o meu irmão presbiteriano tem que estar fazendo a mesma coisa. Se eu falar para ele, olha, a igreja batista é a igreja, de fato, que tem as palavras de vida eterna. A presbiteriana não tem. Se você quer ser abençoado mesmo, vá para a igreja tradicional, não entre na pentecostal. Isso vai contra a própria palavra. Mas, assim, a obra da irmã, né, porque disseminar a palavra, eu posso falar de Jesus, eu prego na rádio, eu tenho a live, eu participo de eventos no Brasil e até fora do Brasil como esse, eu tenho livros escritos, eu estou disseminando a palavra para gente que nunca vi e nunca vou conhecer.
Mas eu não estou fazendo discípulos com os meus livros. Eu faço discípulo com a minha vida. Eu não faço discípulos com as palestras. Eu faço discípulo com o meu testemunho. Então, fazer discípulo não é compartilhar. Se eu conheço alguém, essa pessoa está desviada, ela desviou da presbiteriana, eu vou falar para ela, querido, volta para a igreja, procura o seu pastor, procura a sua família de fé, a família de fé da sua cultura familiar, vá na presbiteriana lá. Jesus está voltando, você está perdendo tempo, que besteira, você é uma parte do corpo que está perdida por aí. Eu posso fazer isso, mas eu não estou fazendo discípulo, eu estou encorajando um irmão afastado. Eu estou levando uma palavra para ele. Agora, se ele falar para mim, minha igreja me quebrou, meu pastor é sem vergonha, mano, vem aqui, perto de mim. Você vai, de repente eu vou conseguir trabalhar o coração, de repente o pastor era sem vergonha mesmo, de repente o pastor não era sem vergonha, sem vergonha era ele, no discipulado ele vai entender que ele era sem vergonha e que precisa mudar de atitude. Então, como que eu vou fazer isso, se não através do discipulado? Posso entregar folheto na minha cidade para todo mundo, mas folheto também não faz discípulo. Folheto não faz discípulo. Jesus não falou assim, gente, fica tranquilo, porque a minha palavra vai fazer discípulo. Meu, só tinha o Ministério de Gideão Internacional, não ia ter mais nenhum. Não precisava nem de igreja mais, só ter Gideão Internacional. Sair entregando a palavra para aí, a palavra ia fazer discípulo. Jesus confiou que através da palavra dele, eu ia fazer discípulo. Eu vou fazer discípulo. É discipular o modelo bíblico de crescimento, de expansão. O Senhor tinha opções melhores do que eu. Ele tinha opção melhores do que a irmã, melhores do que nós. Ele podia falar assim, o Espírito já faz a obra. Ele termina. O Espírito faz a obra, ele termina, ele discipula, ele carrega, ele colhe o fruto maduro. Você não precisa colher fruto maduro, porque o Espírito dá conta de fazer isso sozinho. Não precisa de mim. Tá bom, mas o Espírito de Deus é Deus, então é Deus fazendo as coisas sozinho. Não é a natureza de Deus. Tá bom, então Deus não vai fazer sozinho. Ele vai usar os anjos. Os anjos são superiores aos homens. Você acha que um ímpio ia se convencer melhor da palavra recebendo de mim ou recebendo de um anjo? Chega um anjo daquele do Apocalipse, 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, fala do amor de Jesus para o ser humano. O anjo para mim é grande, é bonitão, ele brilha, tem asas. Olha o anjo que eu imagino. Aí um anjo bonitão chega para falar de Jesus, não sou eu. Um ser falível, um ser que já provou o pecado tantas vezes. Deus podia falar assim, a obra da evangelização vai ser dos anjos. Acabou, resolvido o problema. Nós estávamos numa situação, acho que bem melhor do que nós estamos hoje. Mas ele falou, não, a obra da evangelização vai ser você, Márcio. Eu escolhi você. Eu escolhi você. E eu estou te dando autoridade para mudar a realidade desse irmão afastado, para mudar a realidade daquela pessoa que vive no pecado, a realidade daquele que se embriaga todo dia, mas não é do espírito, é do álcool, droga. Então, ele confiou isso para a gente. Então, nós não vendemos placa de igreja. Nós pregamos Jesus. Circunstancialmente, nós somos batistas, não tem problema nenhum. Circunstancialmente, há irmãos que são da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma igreja linda, uma igreja que prosperou, que explodiu no Brasil, que teve um avivamento naquela denominação e que veio da onde? Dos batistas. Olha como sai coisa boa dos batistas, né? Assembleia de Deus. Uma igreja linda, que tem o seu papel, que está em tudo quanto é biboca desse Brasil, tudo quanto é buraco, você acha a igreja da Assembleia de Deus. Então nós temos que honrar uma denominação como essa, não falar mal, porque eles são diferentes nisso ou naquilo, pensam diferente nisso ou naquilo. Nós somos de Cristo. E a igreja local, a igreja batista local, que eu faço parte, a igreja, você que não é batista, tem alguém que não é batista, a sua igreja, dentro da sua denominação, a igreja local, é o lugar onde você serve, é o lugar onde você cultua, e em comunhão você trabalha para que o reino prevaleça, o reino prospere e vidas sejam restauradas. É assim que a gente pensa, é assim que a gente vive.
Amém. Pastor, estou fazendo uma pergunta. Ô, Júlia, terminou? Amém, Desculpe. pastorzão. Estou aqui na área. Desculpe, Júlia. Boa tarde, queridos. Um forte abraço aí ao nosso pastor Marcelo, coordenador. Se multiplique, abençoado. E também um abraço ao pastor Márcio Tunala, né? Pastor Márcio, nós temos aqui um abraço também a todos que estão conosco aqui, né, nessa sala. Nós estamos aqui, pastor Márcio, muitos adolescentes e muitos jovens da nossa IBA, né, da Igreja Batista Alvorada, acompanhando. E eu há algum tempo procurei estudar um pouco sobre a vida do senhor aí na IBB, e o senhor já foi pastor de jovens aí desta igreja, deixando um legado muito lindo, né, na igreja. Então, uma experiência, né, do pastorado na área de juventude, qual o conselho que o senhor nos daria para adolescentes que está lidando com esse tempo de pandemia? Olha, o maior desafio que eu acho que os jovens e os adolescentes têm é a pandemia. O maior desafio que os jovens e os adolescentes está aqui na minha mão, é o celular deles. O celular conecta a gente com o mundo. É um desafio grande para todo mundo, para os adolescentes cobra isso. Aqui dentro tem um universo. E aqui define, de fato, quem ele é. A adolescência é uma fase onde é a fase da vida mais difícil de se passar. Você deixou a infância e você está agora entrando no universo adulto. A adolescência é esse espaço de tempo entre a infância e a vida adulta. O jovem já é adulto. Então, quando você pensa que os adolescentes eles são muito tentados e atraídos, tem uma razão de ser, principalmente em função do quê? Em função da série de mudanças que eles já estão numa fase de mudanças. Então, eles podem mudar um comportamento, por exemplo, que eles receberam da sua família, a infância inteira, por exemplo, participando da igreja, das classinhas, e a adolescência pode ser um tempo onde ele não consiga trabalhar bem isso e ele acaba se afastando. Então, o meu conselho para os adolescentes é o seguinte, aquela palavra que eu li, o primeiro texto que eu li foi Atos 8, e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra não é para a igreja adulta. Essa palavra é para os adolescentes também. Então, adolescentes, o Espírito Santo de Deus está pronto a empoderar você, a fazer com que você tenha capacidade e autoridade espiritual para ministrar, para orar, para exercer os dons. Então, isso precisa ser feito. Cuida com o seu celular, cuida com as influências, cuida com a música que você está ouvindo, cuida com que os seus olhos têm. Alguém disse que os olhos é a janela da alma, né? Através dos olhos, a minha mente é alimentada. Eu estou vendo os irmãos. A imagem que eu estou vendo, ela está me alimentando. Mas se eu tirar os meus olhos daquilo que é digno e com os meus olhos de uma outra forma, no mundo, no sexo oposto, às vezes no mesmo sexo, os meus olhos de forma diferente, eu vou corromper a minha mente. Então, os meus olhos alimentam a minha mente e a minha mente é quem define o meu coração. Então, é muito importante entender que, independente da idade que você tenha, você é um jovenzinho, você é um adolescente, Deus tem projetos para usar poderosamente você. Grandes coisas aconteceram na história com adolescentes e na Bíblia também. Quando Deus fala com o profeta Samuel e fala, vai na casa de Jessé, você vai ungir o próximo rei de Israel, e o próximo rei de Judá. E ele vai à casa e Jessé apresenta os filhos adultos, os bombados, aqueles que davam para assumir posição de general de guerra, e alguns assumiram, sob a liderança de Davi. Pega os bonitões que ele tinha e esquece o adolescente no campo cuidando das ovelhas. Mas o Senhor não queria os bombados, ele queria o adolescente. E ele falou, chama o adolescente, eu quero o adolescente. Samuel não está entendendo. Samuel, larga de ser tongo, eu quero o menino. Aí o Jessé traz o menino, quando o menino chega,
o Samuel derrama sobre a cabeça dele o óleo. A vida daquele menino mudou na adolescência. Nunca mais a vida dele seria. Ele seria o rei mais importante de Israel, mais respeitado de Israel. Ele era um ser humano como eu e você, como Elias. Nós somos como Elias, diz a Bíblia, o livro de Hebreus. Nós somos como Davi. Davi cometeu erros, mas foi um grande estadista, foi um grande líder, foi um maior general de guerra. A Bíblia diz que ele nunca perdeu uma guerra, uma batalha. A única batalha que ele perdeu, a gente sabe, foi na casa dele, foi olhando o corpo da mulher do vizinho, da grama do vizinho. E a gente sabe que Deus o perdoou e o restaurou daquele pecado, e ele é, sem sombra de dúvida, o rei citado não só na igreja, ele é conhecido na história, nos anais da história. Um rei que não tem, de fato, todos os reis que passaram por Israel e Judá, alguém que se assemelha a Davi. Ele é citado no Novo Testamento e na Bíblia em tantos outros livros. Então, ele era só um menino, mas Deus derramou um óleo da unção sobre a cabeça de um menino. Aquela menina que fala para minha mãe, fala para o rei que ele tem que tomar 7 banhos na água suja do rio, e Naamã não gosta muito. Como é que é assim? Não é nem um profeta barbudo, já com 100 anos de idade. Não, é uma menina que falou isso. Mas então eu não vou fazer, se é uma menina, não, farei. O que custa? É uma menina que falou, mas faça. A menina falou e o rei foi limpo da sua lepra. E é isso que o Senhor faz com um adolescente na igreja, que se propõe a ter uma vida de oração, que se propõe a estudar a palavra de Deus, né? Quem aqui começou tarde, né? Falou, pastor, eu me interessei em estudar a Bíblia, eu estava bem crescidinho. Aí você fala assim, pô, você gostaria de ter começado quanto? Gostaria de ter começado lá na meninice, a estudar a palavra e me dedicar um pouco mais à palavra. Queria ter mais entendimento da palavra. Poderia ter começado mais cedo. Então, comece cedo, menina. Você que tem adolescente, que está me ouvindo aí, comece agora. É tempo de avivamento no seu coração, é tempo de ser usado, é tempo de milagre através da sua vida, é tempo de salvação, é tempo de fazer discípulo. Amém, glória a Deus, que maravilha. Eu estou pedindo aos irmãos que nós temos um chat aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, sinalize no chat que a gente vai te chamar na hora. Pastor Nerival, lá do sul da Bahia, gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, pastorzão. Amém. Reverendo Marcelo, Aécio, um abraço a todos aí, o pastor Hermes Júnior também. Prazer, o pastor Márcio Tunala está te vendo, mesmo distante. A internet nos aproximou, né? Que maravilha. Estamos longe. Graças a Deus. Querido, a minha pergunta é a seguinte, nós, ao passar do tempo, acostumamos a treinar a nossa igreja, a Igreja de Cristo, a estar aptos a ministério, né, a trabalhar em ministério. De acordo que isso criou um vício em algumas pessoas que acham que foi criado ou ensinado apenas para estar de uma forma inteligente, até sendo usado apenas em ministério. De acordo que uns falam assim, meu ministério é louvor, meu ministério é não sei o quê, meu ministério é zeladoria, meu ministério é limpeza. E, ao passar do tempo, esquecemos de ensinar a esse povo a fazer discípulo. Aí, quando fala hoje em fazer discípulo, alguns ficam assombrados, né? Que, na realidade, deveria ser o princípio de todos nós ao longo desse tempo. Resumindo, aquilo onde eu quero... O que podemos fazer? Além de ler muito o livro De Volta aos Princípios, né? Que estratégia podemos utilizar para ensinar esse povo que todo cristão ele deve ser um discipulador, além de ser um discípulo, né? Nós temos um princípio que nunca pode ser deixado para trás, que é o princípio da grande comissão. E a grande comissão, às vezes, nós reduzimos um pouco ela. A grande comissão não é só apresentar a Cristo para a pessoa que não tem a Cristo. A grande comissão, nós somos chamados para viver Cristo. E dessa forma, atrair e levar as pessoas a experimentar aquilo que nós experimentamos. A grande comissão é muito mais ampla. Por exemplo, quando eu pego um pequeno grupo, o pequeno grupo tem 3 coisas fundamentais. Está lá no livro Pequeno Grupo Multiplicador. 3 coisas básicas. Vamos chamar de tripé. Eu tenho uns tripés aqui perto de mim. Eu tenho um tripézinho aqui, ó,
Esse tripé aqui é um suporte de celular, às vezes eu faço aqui uma live, um vídeo que eu preciso gravar, eu uso esse tripé, ele sustenta o meu celular. Ele só sustenta porque ele tem 3 pernas. Se ele tivesse uma perna, eu não tinha como fazer ele ficar em pé. Se ele tivesse 2 pernas, eu não tenho como fazer ele ficar em pé. Ele precisa de, no mínimo, 3 pernas. A mesa da sua casa provavelmente tem 4 pernas, por isso que ela está em pé. Se ela tivesse 2, eu queria você equilibrar ela e botar comida na mesa ainda. Como é que você ia fazer? Mas observa uma coisa. Qual que é o tripé de um pequeno grupo? Primeiro, nós existimos. A razão de ser é Deus. Glória de Deus. Honrar Deus. Tornar Jesus glorificado em tudo que a gente faz. Nós existimos para que Jesus se torne cada vez mais conhecido. A glória de Deus é a minha razão de ser. Nós coexistimos para a glória de Deus, diz a Bíblia. A segunda razão importante, então, um pequeno grupo existe para glorificar Deus. Segunda coisa que eu acho importante, nós existimos para cuidarmos uns dos outros. Não existe evangelização a partir de uma igreja, a partir de um cristão, se não há evidência de que, de fato, ele é um servo de Jesus. Então, o cuidado do corpo. Vamos imaginar que nós estamos num pequeno grupo aqui. Então, gente, vamos imaginar que eu sou um cara que eu tenho um dom de evangelismo e, para mim, tudo que eu falo vai redundar em evangelismo. Para que existe a igreja? Tem gente que fala, a igreja existe para fazer missões. Não, a igreja não existe para fazer missões. Missões é uma coisa que a igreja existe. A igreja existe para a glória de Deus. E missões é uma das coisas que nós... A igreja existe para viver em unidade, em comunhão. Cuidado uns dos outros. Olha o que aconteceu em Jerusalém. Antes de vir o comissionamento, eles se reuniram. O Espírito dá uma ordem. Vocês vendem o que vocês têm. Precisamos alimentar esse povo aqui. Precisamos vestir. Tem necessidades acontecendo. Vem Barnabé, vende o terreninho de trás, coloca o dinheiro lá. Vem o Ananias em mente, vem a Safira em mente e é castigado por Deus. Tudo em prol de um movimento. O cuidado das pessoas que o Espírito estava reunindo para um evento que a gente conhece como Pentecoste. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Um pequeno grupo que não há amor genuíno e sincero, você pode convidar quem você quiser, querido. Vai vir, vai embora. Se nós não vivemos a comunhão plena do Evangelho, a pessoa vai olhar, ela não vai enxergar nada. Agora, se eu tenho um ambiente de irmandade, de amor, Atos diz que a igreja atraía as pessoas. Elas se candidatavam a fazer parte da igreja. Olha, eu estou interessado, eu não sei direito o que vocês estão fazendo aí, mas eu quero fazer com vocês. Olha o jeito que vocês estão vivendo, é bem diferente do que eu vivo. Eu estou interessadão no jeito que vocês estão vivendo. Testemunho. Então, um pequeno grupo precisa ter comunhão, precisa ter amor sincero. A Maria Aparecida está doente, nós vamos cuidar dela, nós vamos orar por ela. A Daniela tem alguma necessidade, nós vamos ajudar a Daniela. A Valéria está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio, nós vamos dar. Nós vamos clamar e orar pela vida da Juvenice e toda a família dela. Toda semana nós vamos orar uns pelos outros. Nós vivemos uma unidade. Terceira perna, fazer discípulo, evangelização. Isso acontece junto, ao mesmo tempo. Não é eu faço uma coisa e depois eu faço outra, porque tem umas pessoas estruturadas aí que quando eu falo em 3, já quer pôr um atrás do outro. Não, é tudo junto, né? Você que é sistemático, é tudo junto. Mas o que acontece? Eu tenho o ambiente de amor. Agora eu posso convidar alguém para o meu pequeno grupo. Porque quando ela chegar e ela conhecer o Edson, o Marcelo e a Andréia, ele vai falar, gente, olha esse Edson, olha o coração desse cara. Olha a Andréia, gente, o que é essa mulher? A mulher tão desse jeito assim, que amor, que interesse pelos outros, que eles querem orar, e um pedindo para Deus ajudar o outro. Mano, eu não quero ir embora desse grupo. Agora não, tem um grupo, se reúne, trazemos o visitante.
O pessoal tá lá discutindo do evento, está discutindo do pastor, está falando mal do pastor. Ah, o pastor não devia ter feito assim. Ah, o pastor tá sendo muito duro. A pessoa, o quê? Chama aqui. Não é um ambiente divino, sagrado, de Deus. Pecadores, sinceridade. A irmã Mari, ela não vai ocultar o pedido, a luta dela, a dificuldade que ela está vivendo na casa dela, porque tem um visitante, porque ela é transparente, ela é sincera. A sociedade está acostumada com gente sincera, não, gente. A sociedade está acostumada com falsidade, com indiferença. Só que ela não pode chegar na igreja e encontrar indiferença ou falsidade. Ela tem que falar, gente, eles são diferentes mesmo. Não é só a Bíblia que diz, não, é verdade. É a contestação do que eu ouvia dessa tal Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos viver assim. O ministério, ele é importante, eles precisam ser organizados, nós precisamos servir sim. Mas o ministério primordial, é a grande comissão. Então, eu posso liderar uma multidão, mas aí eu falo assim, vamos pegar aqui, a Valéria. A irmã Valéria lidera um projeto, tem um monte de gente embaixo do cabide da irmã Valéria na igreja, no ministério que a irmã Valéria está liderando. Aí eu chego para a irmã Valéria e falo, irmã Valéria, quem que a irmã comprou do amor de Jesus na última semana? Ela fala, essa semana foi corrida. Tá bom, nós estamos terminando o mês de setembro. Irmã Valéria, mês de setembro. Aí a irmã Valéria, não, eu estou muito ocupado no ministério. Eu sou responsável por muita gente lá na igreja. Olha, meu ministério tem uns 50 pessoas. Ela tem 50 pessoas no ministério. Mas ela não tem uma pessoa que ouviu a história de transformação do que Deus fez na vida dela. Ela errou. Ela inverteu tudo. Ela usou a Bíblia. Ela abriu mão do ensinamento do Espírito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso demitir a irmã Valéria. Não preciso demitir a irmã Valéria. Eu preciso trabalhar o coração da irmã Valéria. Irmã Valéria, vamos trabalhar as suas prioridades. Eu faço isso com cada um que trabalha comigo. Reunião, o ministro Rodrigo Lara está ministrando agora também, né, numa outra oficina. Não é isso, Marcelo? O ministro Rodrigo Lara é meu discípulo, trabalha comigo, ele trabalha na minha equipe pastoral. O ministro Rodrigo Lara, eu sei quem é que ele está levando para Cristo. E líderes que ele está discipulando e os líderes que ele está mentoreando. Eu sei porque ele presta conta para mim. Eu falo, Rodrigo, quem que você está ensinando os primeiros passos da fé cristã? Quem que você está discipulando? Quais são os líderes do Ministério de Adoração e Artes que você está investindo porque são líderes chaves do ministério? Por que eu tenho esse cuidado com o Rodrigo? Porque ele está sobre a minha liderança. Eu não posso pregar uma coisa e ter gente da minha equipe vivendo outra. Primeiro, porque eu não sou mentiroso. Segundo, porque eu acredito naquilo que eu prego. Então, o ministro Rodrigo Lara, o Túlio, o Robson, todas as pessoas que estão comigo, todas as pessoas que estão abaixo da minha liderança na igreja, têm que estar cumprindo a palavra, porque se eu vacilo e deixo eles viverem de uma forma que eles não cumprem a palavra, eu estou minando a fé cristã deles. Porque a fé sem obras, ela é morta. Nós não somos salvos por obras, mas a fé sem obra é morta. Então, Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele entregou 1/6 para cada discípulo. Os discípulos distribuíram os pães, não foi Jesus, que ele também não precisava dos discípulos. Dá para brotar pão do chão em vez de brotar nos cestos. Ele deu 1/6 para cada discípulo, eles distribuíram, eles iam andando e ia jorrando pão, e o pão não acabava naquele cesto. Quando acabou, sobrou pão na mão de todo mundo, as pessoas pegaram o pão, era tanto pão, que ele falou, agora volta com os cestos e recolha a sobra. Tem trabalho antes e trabalho depois para os cristãos. Não é moleza. Aqui na terra não é moleza. Lugar de descansar é no céu.
Lá no céu nós vamos descansar, aqui nós vamos trabalhar. Eu acho que vamos Amém. trabalhar lá também. Mas tudo Glória a bem. Deus. Então, pastor, Amém. eu devo, então, só para entender aqui, pelo que eu vi aí, eu tenho que rever o que é prioridade na vida dessa pessoa que foi chamado apenas para o ministério de louvor ou para outro cargo da igreja, para que ele venha, de fato, priorizar aquilo que é prioridade, que é o reino de Deus, a comunhão e o discipulado, a adoração a Deus acima de todas as coisas. O Ministério de Adoração aqui envolve orquestra, coros, bandas, teatro, dança. São mais de 400 pessoas que servem na adoração, contando todos esses irmãos, coros e orquestra, tudo isso. De vez em quando, como eu lidero, eu supervisiono esse ministério, um dos ministérios que eu supervisiono, como eu lidero esse ministério, de vez em quando eu faço um pente fino com as lideranças. Eu quero saber, os guitarristas todos, qual é o pequeno grupo que eles estão frequentando. Aí, quando você faz o pente fino, eu descubro que tem um guitarrista que não está indo em pequeno grupo. Aí, como eu não tenho nenhuma dificuldade de ser firme aqui com os guitarristas, eu falo, queridão, qual a parte que você não entendeu? Você acha que você não precisa? Porque se você não precisa, não tem problema. A gente para a conversa aqui. Porque eu preciso e muito. Meu pequeno grupo me alimenta semanalmente. É uma das bênçãos que eu tenho na minha vida. Qual é a parte que você entendeu que você faz discípulo e não veio aqui só para tocar guitarra? Então, em amor, eu preciso fazer com que ele funcione como um cristão. Porque ele precisa ser cristão para pegar uma guitarra para tocar louvores. Não basta ser músico. Tem músicos excelentes por aí. Nós não precisamos de músicos excelentes, nós precisamos de músicos excelentes cristãos na igreja. É isso que a gente precisa, em qualquer área. Professor da EBD, o cara é professor da EBD. Ele não faz praticamente nada do comando do pastor da igreja. Mas por que ele está dando aula na EBD se ele é um rebelde? Tem alguma coisa errada com a autoridade da igreja. Nós não saímos cortando as pessoas, querido, nós tratamos isso, mas com seriedade e verdade. Se eu sou pastor da igreja, eu não sou o dono da igreja, mas a igreja me deu uma autoridade para liderar esse rebanho. Essa autoridade eu preciso exercer. Então, se nós somos uma igreja em pequenos grupos, se nós acreditamos que estamos aqui para cumprir a grande comissão, o professor da IBD não acredita nisso, querido, ele vai ter o tempo dele, mas ele vai deixar de ser professor da IBD se ele não mudar a atitude dele. Porque na IBD, ele vai ter que ensinar a grande comissão, vai ter que ensinar a fazer discípulo, mas não só de palavra. Ele tem que ensinar a fazer discípulo, principalmente através do testemunho dele. Isso é cristianismo. Nós temos que trabalhar com mais seriedade nessa questão. Nós, batistas, nos perdemos com a autoridade. A maioria aqui é batista, né? Nós, batistas, nos perdemos com a questão da autoridade. Então, para o batista, o líder de pequeno grupo não tem autoridade, o líder de ministério não tem autoridade, e nem o pastor tem autoridade. Ele faz o que ele quer. É bem do jeito que a Bíblia falou ali naquele texto que eu li, em Efésios, né? É um só Espírito, é uma só comunhão, uma só unidade, uma só fé, um só amor. Não é um só. Cada um tem o seu. Não existe na Bíblia. Então, nós precisamos lidar com muita seriedade e com muito amor. Nós não estamos aqui para desligar pessoas do hall de membro, nós estamos aqui para transformar pessoas. Deus não nos chamou para fazer uma assembleia, para expulsar pessoas da igreja. Deus chamou a gente para fazer assembleia, para botar a gente para dentro. Isso é a nossa vocação. Nós não vamos deixar de tratar com seriedade. Eu estou deixando de abençoar o irmão quando eu não ajudo ele a crescer na dimensão do cumprimento da palavra. Amém. Meus irmãos, que maravilha, viu? Que privilégio nós temos de ter o pastor Tunala aqui, viu? Estamos bebendo água limpa da fonte. Glória a Deus. E eu quero dar uma oportunidade aqui ao adolescente João, porque ele está aqui o tempo inteiro querendo fazer uma pergunta. João é uma bênção, pastor Tunala. João, faz aí a sua pergunta, meu irmão. E aí, pastor? Bom,
Eu acho fenomenal, achei muito incrível tudo que a gente tem dito até aqui, porque é bem isso o que Deus tem me dito nos últimos dias, é bem isso que eu tenho percebido no corpo de Cristo, que nós temos perdido a visão. Inclusive, ontem teve PGM e depois eu fui falar com a nossa líder, Clarinha, que está aqui também, e a gente conversou muito sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas hoje que elas perdem o foco, perdem a visão do que é realmente importante e se denominam de várias maneiras, mas acabam perdendo a essência, que é ser filho de Deus, que é ser cristão. E acaba criando divisões e perde o que é realmente importante de vista. Mas, bom, eu sou adolescente, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 daqui a alguns meses, e eu percebo que um dos grandes desafios que eu tenho enquanto adolescente cristão, barra, assim, né, jovem cristão, nessa fase que eu tô meio de transição, assim, e eu acho que é um desafio de todo crente, é um desafio de ser um crente, mas um crente cheio do Espírito Santo, um crente fervoroso em oração, fervoroso na leitura da palavra, que consegue ter essa chama queimando no seu coração, tem aquela vontade ardente de servir ao reino de Deus e manter isso constante. Não é só você ter manifestações esporádicas de fé, não é só você ter manifestações assim esporádicas de conhecimento, de evangelização, mas assim manter constante. Eu vejo que o maior desafio é ser constante. Então, como que eu posso ser constante nessa vida com o Espírito Santo, nesse relacionamento com o Espírito Santo, ser constante nesse propósito de santidade e de adoração do Senhor? Como é que eu encontro essa constância? Consigo ser constante, né? Em meio a tantos desafios, tem tantos adversários que vêm às vezes contra a gente nas redes sociais, no celular, como o Senhor disse, eu fico constante de manter-se no caminho do Senhor. Como que eu, enquanto adolescente, ou até mesmo enquanto cristão, antes de tudo, posso me manter constante nessa questão? Ok. Essa pergunta é muito especial, João, porque é a pergunta, é a resposta mais simples que eu tenho de todas as respostas que eu dei. É a coisa mais simples de ensinamento da palavra de Deus para todos nós e a base de uma fé viva e verdadeira. O que me mantém em pé? O que me faz manter meu coração aquecido? O que me mantém avivado? O que faz de mim uma pessoa que enfrenta as lutas diárias, porque nós temos lutas diárias, quando não é na nossa vida, é na vida de pessoas, irmãos, famílias que nós amamos. Como me mantém equilibrado? O que pode manter o cristão equilibrado? Muito simples. Eu vou usar um tripé de novo. Primeira coisa, tem a ver com a vida devocional. O que você precisa fazer para você ter uma vida cristã equilibrada? Intimidade com Deus. No que se dá a intimidade com Deus? Leitura da palavra. O cristão tem que manejar bem a palavra. Deve conhecer a verdade. A Bíblia fala, pecais por não conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Leitura da palavra, estude a Bíblia. Não aceite um dia sem o alimento. Eu duvido que se alguém está sem comer aqui no grupo é porque está de jejum hoje. Pode ser que tenha aí pessoas que estejam de jejum. Eu não estou de jejum hoje. Eu já me alimentei. Por isso que eu estou aqui com energia para poder falar com os irmãos. Eu tomei um café da manhã. Não foi um café da manhã assim muito especial. Foi um café mais simples hoje. Mas eu comi ali 2 fatias de pão com um pedaço de queijo branco, um cafezinho com leite, comi um pedacinho de uma fruta ali, que foi o mamão. Almocei um pouco melhor. Hoje eu confesso aos irmãos que eu almocei um pouco mais do que os outros dias, porque eu fui com um amigo aqui comer uma feijoada com ele. Maneirei, né? Mas eu confesso aos irmãos que foi bem bacana aquele almoço. Isso me dá força e energia. Todos os dias eu como. Quem come todo dia, levanta a mão. O jeito é 100%. Todos os dias eu preciso me alimentar da palavra de Deus.
Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Há 30 anos atrás, eu me casei. Eu sou casado com a Márcia. Eu sou o Márcio casado com a Márcia. Há 30 anos eu durmo na mesma cama que a minha esposa. A gente só se ausenta quando eu estou em viagem, quando ela está em viagem. Mas quando nós estamos na cidade, a grande maioria do tempo, nós estamos juntos. E a grande maioria do tempo, no dia, nós estamos juntos. Na mesma casa, no mesmo quarto, compartilhamos a mesma mesa. Eu falo com a minha esposa todos os dias. Eu conheço a minha esposa muito. Muito mais do que eu conheço meus pais, inclusive hoje, com 30 anos de casamento. Ninguém me conhece mais hoje do que a minha esposa. Minha esposa hoje me conhece mais que a minha mãe, que ninguém conhecia tanto que a minha mãe até eu sair da casa dela. Todos os dias eu tenho que conversar com Deus. Se eu quero conhecer a Deus, todos os dias eu tenho que conversar com Deus. Mas todos os dias é todos os dias, gente. Não é dia sim, dia não. Assim que eu não posso ficar, eu não faço assim. Se você falar para o médico, eu vou comer dia sim, dia não. Se você falar para sua esposa assim, eu vou dormir com você só dia sim, dia não. Um dia eu durmo nessa casa, outro dia eu vou dormir, você vai ganhar conta da esposa. Que esposa que vai dar isso? Só se ela for maluca. Não tiver amor próprio. Todos os dias eu falo com meu Deus. Todos os dias. E a terceira coisa importante para uma vida sóbria, equilibrada, comunhão com o corpo de Cristo. Nós fomos salvos, automaticamente inseridos na família de Deus. Nós costumamos dizer assim, Jesus vai voltar para me buscar. Olha, tem uma triste notícia para você, só você. Ele vem buscar a igreja dele, a noiva. Se você faz parte da noiva, você vai também. Então, para com esse egocentrismo aí, com esse egoísmo, ser um amigo, achar que você é o todo-poderoso, salvo no Senhor Jesus, porque Ele te deu o privilégio, a oportunidade, e Ele não negociou o fato de você ser igreja. Nós somos uma família, e Ele vem buscar a família dele. Nós somos a noiva, e Ele vem buscar a noiva dele. A comunhão com o corpo de Cristo é a terceira coisa que faz de você uma pessoa equilibrada espiritualmente, emocionalmente e qualquer outro mente que você pode imaginar. São três coisas simples demais, mas que muda a realidade de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer pastor, de qualquer líder de pequeno grupo, supervisor, ministério. 3 hábitos que fazem de você um cristão firme na rocha, preparado, abençoado, usado. Viva dessa forma, viu, João? Valorize essas coisas e você vai prosperar. E prosperar muito, não vai ser pouco, não. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Gente, nós estamos chegando ao final, passamos um pouquinho do nosso tempo. Tudo que é bom passa rápido, né, pastor? Que maravilha. Que tarde edificante, abençoadora para a minha vida e eu tenho certeza que para os meus irmãos também. Eu quero abraçar os meus irmãos alvoradenses, né, que eu nem falei no início, da Igreja Batista Alvorada. Eles ficam com ciúmes, viu? A Igreja Batista Alvorada aqui é uma igreja que ama, viu, pastor? Amém. É uma igreja que ama de verdade. Olha o pastor Edson Gama aí, o nosso secretário. A nossa associação aqui, secretário executivo. Prazer, pastor Edson. Ok, querido. Prazer. Então, pastor Tunala, estamos chegando ao final desse momento. À noite nós estaremos juntos novamente, né? A partir no nosso canal YouTube, Igreja Batista Alvorada é o nosso canal. Esteja conosco à noite, nosso congresso continua. Deus trará uma palavra especial ao seu coração, como trouxe agora à tarde, porque Ele é Deus. Não é porque é o pastor Tunala não, mas é porque Ele é Deus.
né? E o pastor Tunala tem se colocado à disposição dele, e ele faz quando a gente ao pastor Tunala pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho que ele tem conosco, por essa alegria, essa maneira simples e clara, objetiva que ele tem de passar a palavra, a mensagem do Senhor. E eu quero deixar agora para que ele deixe uma palavra para todos os líderes, membros que estão aqui, pastores, deixe uma palavra especial. E logo após eu vou pedir ao pastor Edson Gama, nosso secretário executivo, fazer uma oração de agradecimento, finalizando esse momento. Logo após o pastor Tunala. Gente, a palavra de Deus é muito mais completa do que a minha. E a minha palavra é vazia quando ela não é a palavra de Deus. Então eu vou deixar uma palavra de Deus para vocês aqui no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo 11, que diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos dele erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Nós não estamos sozinhos no ministério. Se eu sou líder de pequeno grupo, eu não devo funcionar sozinho no pequeno grupo. Eu preciso, no mínimo, de um Arão e de um de cada lado, segurando os meus braços. Se Moisés, o servo escolhido, precisou que alguém sustentasse as mãos dele, imagina você e eu. Eu apertei em mim e eu apareci lá na tela. Então a palavra que eu deixo para vocês é exatamente essa. Mantenha a sua comunhão, querido. Trabalhe em equipe. Sirva ao Senhor de todo o coração. Vocês vão criar vínculos eternos. Porque os vínculos que nós criamos aqui não permanecem somente aqui. Nós vamos viver eternamente com aquelas pessoas que Deus nos deu durante a nossa vida e nosso ministério aqui na Terra. Cada um de vocês aqui vai receber galardão, mesmo que não mereçamos, do Senhor. E os frutos que nós colhemos, o Senhor reconhece cada um deles. É através dele, é para ele, é por ele. E é um privilégio para a gente participar da seara eleita que o Senhor deixou para a gente. Essa é a minha palavra para vocês. Pastor Edson Gama pode fazer uma oração, meu irmão, de gratidão por esse momento, abraçando o pastor Israel também, que chegou agora. Eu já estava aí, não sei, estou vendo agora, mas um grande multiplicador da nossa região, pastor Israel. Forte abraço, meu pastor. Pastor Edson Gama, pode fazer a oração, por favor. Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde tão rica. Agradecemos pela vida do pastor Márcio e pelo seu envolvimento com esta obra da Igreja Multiplicadora. Muito obrigado, Senhor, pela participação de cada pessoa, cada alvoradense, cada irmão e irmã de outras igrejas que estavam conosco nesta tarde. Ó Pai, que aquilo que foi ministrado nesta tarde fique no nosso coração e vamos praticar como verdadeiros discípulos de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe até a noite. Grande abraço, meus irmãos. Vamos tomar água, tomar um café e logo mais, daqui a pouco estaremos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Igreja Batista Alvorada. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Amém.